Olá pessoal, tudo bem com vocês? A ideia do vídeo de hoje é responder a uma pergunta que eu recebo muito dos meus alunos a respeito da permanência da hipótese do aquecimento global, mesmo quando a gente trabalha tanto para desmentir essa hipótese. Eles me perguntam bastante assim, professora, mas se a hipótese do aquecimento global é falsa, se é tão fácil da gente encontrar esses contrapontos, essas evidências contrárias à hipótese, por que ela permanece? Por que as pessoas não vão atrás de uma argumentação contrária? Tá? Tem dois pontos que a gente tem que considerar aí. Um é geográfico e o outro é um pouquinho mais psicológico. Tá? Do ponto de vista geográfico, a gente tem um grande problema de compreender questões escalares. Tá? A gente não tem noção do quanto esse planeta é grande. Eu costumo dizer que a internet fez um grande mal para a humanidade quando ela fez o mundo ficar muito pequeno. A gente ouve falar notícias sobre a Síria, sobre o Afeganistão. Parece que esses lugares são logo ali, né? Parece que eles fazem parte do nosso cotidiano e não, cara. Os lugares são longe pra caramba. Então a gente recebe notícias em tempo real do mundo todo, o tempo todo. A gente fica com essa sensação de que o mundo é um lugar muito, muito pequenininho e que está tudo ao alcance das nossas mãos, tá? Então esse é um primeiro problema que a gente teria que superar através da alfabetização geográfica, da gente conscientizar as pessoas a respeito da grandiosidade do planeta. A gente tem muita dificuldade em compreender questões escalares. A gente fica assombrado quando ouve dizer, por exemplo, desprender um iceberg na Antártida do tamanho do Distrito Federal. Isso pode impressionar quem não sabe qual é o tamanho do Distrito Federal e quem não sabe qual é o tamanho da Antártida. Tá? Mas se você compreender as diferenças de tamanho, as diferenças escalares que estão envolvidas numa afirmação dessa, não é algo que realmente deva surpreender muito, né? Isso faz parte do cotidiano, isso faz parte da variabilidade natural do sistema climático. Então tem esse primeiro ponto, né, dessa dificuldade da gente compreender a questão escalar, mas tem um outro ponto, como eu disse, um ponto psicológico, né, de como a hipótese do aquecimento global nos afeta psicologicamente, tá? O ser humano, ele tem uma tendência de superestimar as suas capacidades. Tá? A gente gosta de acreditar que a gente é capaz de muito mais coisas do que a gente efetivamente é capaz. Tá? Isso a gente vai conseguir aplicar, gente, para uma miríade de problemas. Eu vou me reter aqui somente a questão do aquecimento global. Tá? A gente gosta de se sentir grandioso, tá? Principalmente no momento histórico atual. Tá? Para ilustrar essa questão, eu vou trazer para vocês um clássico da literatura universal, que é o Pequeno Príncipe. Tá? Não sou Miss, mas o meu livro favorito é o Pequeno Príncipe. Então vou trazer aqui um trechinho dele para ilustrar o que eu estou descrevendo. Quando a gente quer fazer graça, mente às vezes um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar, àqueles que não conhecem o nosso planeta, uma falsa ideia dele. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco lugar na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados um ao outro, como para um comício, acomodar-se-iam facilmente numa praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Poder-se-ia juntar a humanidade toda na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes como os baobás. Digam-lhes, pois, que façam o cálculo. Elas adoram os números, ficarão contentes com isso. Tá? Então, Exupéry aqui está colocando o quanto que o ser humano gosta de acreditar que ele é grandioso, que ele ocupa muito espaço, que ele é tão grande quanto os baobás. Está ilustrando aqui essa tendência da gente gostar de achar que nós temos mais importância
do que nós efetivamente temos. Tá? É claro que ele utilizou aqui números relacionados à época em que o livro foi escrito, mas mesmo se a gente for atualizar para os números de hoje, para a população de hoje, de quase 8 bilhões de habitantes, e dando um espacinho maior, ele fala que a gente tem que colar um no outro, como para um comício, né? Não precisa, né? Dá 1 metro quadrado de área para cada um desses 8 bilhões de habitantes. Você vai chegar à conclusão de que o estado de Sergipe é uma unidade da federação nossa que é muitíssimo mais do que suficiente para abrigar toda a humanidade. Você é uma pessoa grande, né? Faça as contas, você ficará contente com isso. Né? Já que a gente gosta de se imaginar tão grandes quanto os baobás. Tá? Então a gente tem realmente essa tendência de se achar grandioso, de se achar importante, né, em escala global. A gente tem que saber colocar qual que é a nossa ação, né, em escala local e em escala global. Né? A gente pode discutir isso em outras ocasiões, mas não é esse o ponto que eu quero discutir agora. O que eu quero discutir é justamente essa nossa tendência de gostar de se sentir grandioso, né, de achar que a gente tem mais capacidade do que a gente efetivamente tem. Né? E principalmente em momentos históricos em que a gente se sente tão esmigalhado. Né? Em momentos históricos em que a gente tem desesperança econômica, desesperança política, desesperança em utopias sociais que a gente viveu no passado. Né? A gente vive um período de intensa pobreza espiritual. Não estou falando somente no sentido religioso do termo, né? Pobreza espiritual no sentido, né, de tudo aquilo que envolve a cognição humana, né? Esse sentimento de pertença do ser humano ao seu espaço. A gente está com muita dificuldade de aceitar que existe um futuro, né, que existe vida para além da época terrível que a gente está vivendo. Tá? E para acabar de acertar, né, a grande pá de cal em todo esse processo foi a Covid. Né? Que é coisa mais louca do que a gente pensar que uma porcariazinha de um vírus. Você já viu um vírus? Você sabe o que é um vírus? Pois foi um vírus que fez essa loucura de transformar completamente todo o nosso estilo de vida e transformar para sempre. Porque não pensemos que a gente vai voltar ao antigo normal, né? Isso não vai acontecer. Então uma porcariazinha de um vírus consegue zoar todo o comportamento da humanidade. Né? Isso é muito difícil para a gente compreender e principalmente para a gente aceitar. Tá? Então, esses momentos históricos que fazem a gente se sentir tão esmigalhado, tão nada, né, tão impotente diante da situação que a gente vive, esses momentos são extremamente propícios para a gente aceitar ideologias que dizem que nós somos grandiosos, que nós somos superpoderosos, que nós somos superpotentes e que a gente vai conseguir transformar tudo. Ora, que melhor ideologia do que o aquecimento global antropogênico? Uma ideologia que diz que o clima do planeta é controlado pelo escapamento do seu automóvel, do seu acender e apagar a luz. A gente acreditar que a gente, com as nossas atitudes mais medíocres possíveis, a gente consegue controlar o clima do planeta para o bem e para o mal. Se você for parar para pensar, justamente nesse momento histórico em que a gente se sente tão esmigalhado, em que a gente se sente tão impotente diante das loucuras em que se transformou a nossa vida, tá? Você pensar que você é capaz de mudar o clima do planeta com as suas atitudes extremamente pequenas, cara, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Você vai deixar de acreditar nisso nesse momento que você se sente tão desesperado, uma ideologia que te consola tanto, que te diz que você é tão potente, você vai largar? Claro que não. Tá? Então, é o que eu respondo para os meus alunos, né? Por isso que as pessoas acreditam em aquecimento global, porque o aquecimento global é uma ideologia que diz para as pessoas que elas são superpoderosas justamente no momento histórico em que elas percebem que elas não têm poder algum sobre a realidade que as cerca. Ok?
Então era esse o papo que a gente tinha para hoje, pessoal. Obrigada pela presença de vocês e até a próxima!